Olá! Existem inúmeros benefícios pensados para atender a população que muitas vezes não são utilizados como poderiam por desconhecimento sobre suas regras de funcionamento. O bilhete único, implantado pelo governo do estado, abrange o transporte intermunicipal, que é o mais caro, já que a maioria das pessoas vem de lugares distantes para estudar ou trabalhar. Hoje nós vamos esclarecer como funciona e quais as vantagens e as melhorias possíveis nesse assunto. Fique aí, que o programa do Bem e Responsabilidade já volta. Estamos de volta com Responsabilidade, hoje recebendo Edmundo Fornassari. Ele é diretor executivo da Rio Card e o deputado estadual Cristino Áureo, também secretário de Agricultura aqui do Rio de Janeiro. Que bom recebê-los aqui, que prazer. Edmundo, conta pra gente. O estado do Rio de Janeiro é o único estado do Brasil a ter o transporte intermunicipal agora, então... Isso, obrigado aí pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês aqui. E esse assunto é um assunto muito importante, muito relevante, porque, na verdade, nós estamos falando de um benefício social bastante grande, conforme você comentou. O estado do Rio é o único estado do Brasil que pensou de uma maneira muito positiva, né? Assim, ou seja, trazer quem mora longe para as cidades da região metropolitana com uma redução enorme de custo, né? Isso é um projeto do governo. Na verdade, nós do Rio Card somos os gestores desse cartão. Então, nós fazemos todo o controle das viagens, a emissão dos cartões, nós fazemos todos os informes de gestão para o governo. Mas, aí, para nós, isso está sendo muito relevante também, porque é muito bacana quando você encontra uma pessoa nos nossos pontos de cadastramento, nas nossas lojas, ou mesmo nos modais, né, no trem, no metrô, na barca. E você percebe, assim, uma surpresa muito grande dessas pessoas, desse benefício que elas estão recebendo, porque é importante considerar que, junto com o bilhete único, veio toda uma reestruturação tarifária. Então, existia no Grande Rio, nos 20 municípios que compõem o Grande Rio, nós tínhamos 74 tarifas. Essas 74 tarifas foram reduzidas para 12 tarifas. Então, nós tínhamos 598 linhas que circulavam entre a região metropolitana. Para você ter uma ideia, com essa reestruturação tarifária, 60% delas reduziu a tarifa. 6% somente teve aumento e o resto se manteve. Então, todo esse conjunto de ações juntas, ainda veio o complemento do bilhete único, que foi, se você fizer uma viagem intermunicipal, que você pagava até R$17,30, você hoje paga R$4,40. Como é que isso funciona operacionalmente? Uma pessoa que, por exemplo, mora em Belford Roxo. Então, vamos lá, vamos explicar um pouquinho aqui sobre o cartão, né? Então, nós temos esse aqui, ó, que é o bilhete único. Tá? Esse aqui é o folheto que a pessoa recebe em casa. Tá? Deixa eu segurar, porque a gente já tem com certeza. um combinado assim, de técnica de como é que a gente vai mostrar o negócio. Então, o bilhete único, no caso, é esse aqui, né? Então, vamos lá. Ó. Vai explicando o que eu estou segurando. Né? Então, o bilhete único, ele tem esse desenho aí. Baixa um pouquinho a câmera que ele vai perceber. Isso. Você vê que ele tem uma tarja vermelha quando a pessoa recebe? Por que é importante essa tarja vermelha? Depois eu vou tirar, você tira a tarja para mim depois, só para explicar. Tá. A pessoa quando compra o bilhete único, ela pode receber em casa, que é o caso que você está mostrando aí, tá? E como é que ela recebe? Posso arrancar toda? Pode tirar, tá? Depois eu só vou precisar dela aqui para contar o que tem aqui dentro. Tá bom. Tá? Então mostra o bilhete único aí sem a tarja, né? Então, ou seja, ela compra, ela recebe esse bilhete. Ela pode receber em casa, pelo correio, como é o caso que você está entregando aí, ela recebe um folheto com todas as instruções, como se fosse um cartão de crédito. Sim. Né? Ela recebe bloqueado, ela tem que ligar para desbloquear. E o que está escrito nessa tarja vermelha que eu tirei? Que após o desbloqueio, ela vai ter direito a usar o bilhete 48 horas depois. Por quê? Por questão de que essa informação eu vou transmitir para os ônibus, e a hora que ela entrar no ônibus, o ônibus vai reconhecer que ela é usuária do bilhete único. Então, tem todo um cuidado nosso de segurança, à medida que a gente manda em casa, e tem também uma advertência para o usuário, que é, se a pessoa comprou esse bilhete e ela quiser usar como bilhete único, ela tem, entre a compra e o cadastramento que ela tem que fazer, 48 horas depois. E é essa advertência que a gente coloca nessa tarja vermelha. Nessa tarja vermelha, né, para que a pessoa não tenha problema. Proceda corretamente. Ela proceda corretamente e ela não vem dizer, olha, eu tive um problema. Não é que ela teve um problema com o cartão. Na verdade, ela tem que se habituar a padrões. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós temos uma responsabilidade de dizer para o governo quem é essa pessoa que andou. Porque o governo está subsidiando a pessoa. Então, se o Edmundo tem um CPF com um determinado número, foi lá, se inscreveu. Aliás, é muito importante que todo mundo que adquira o cartão,
ele se cadastre. Porque se ele não se cadastrar, e ele tem que colocar o nome, o CPF dele e também colocar a informação que ele assume que as informações estão corretas, no site você encontra isso, a partir daquele momento o governo está subsidiando o cidadão. Portanto, é por isso que ele tem direito àquela tarifa. Se ele pegar esse bilhete e não fizer isso, a hora que ele passar no ônibus vai conseguir passar. Só que ele vai usar uma tarifa normal, sem a redução. Isso é para evitar fraude? Isso, além de evitar fraude, é para garantir que o governo tenha certeza que está subsidiando a pessoa que precisa. Se eu sou uma pessoa que preciso, fui no site, eu vou explicar mais detalhadamente como é que você faz isso, mas se eu fui no site, me inscrevi, coloquei meu nome, coloquei meu CPF, eu estou me identificando. Eu estou me identificando. Portanto, estou me identificando, preciso disso, o nosso sistema consegue detectar a hora que essa pessoa entrou no ônibus, a linha que ela entrou, qual o trajeto que ela fez, e se ela fizer uma viagem intermunicipal, hoje uma tarifa que custa R$ 7,10, depois dessa reorganização de tarifas que eu falei, que chegava a custar até R$ 17,30, ao invés de ela pagar R$ 7,10, ela vai pagar R$ 4,40. Então, se ela sai lá de Nova Iguaçu e vem para o Rio, ela pode sair de Nova Iguaçu, vir para o centro do Rio. Se ela fizer só essa viagem, ela pagou R$ 4,40. Mas se ela quiser pegar um trem, um metrô, uma barca, ela vai continuar a viagem, não vai ser descontado nada do cartão dela, porque este trajeto interestadual, com uma mudança de um veículo para o outro, ou seja, de um ônibus para o outro, de um ônibus para o metrô, de um ônibus para a barca, vai custar R$ 4,40. E aí, nossa responsabilidade, eu sei que a pessoa que passou ali, que colocou o nome dela, que ela mora na rua tal, eu sei quem é essa pessoa, o governo está subsidiando e eu estou informando para o governo quantas pessoas circularam por dia dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Muito relevante, né, Cristiano? Então, são pessoas que estavam excluídas do... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que essas explicações que o Edmundo está colocando vem muito na direção daquilo que você sempre comenta aqui no programa, né? A responsabilidade também de fazer com que as pessoas entendam e usem o benefício adequadamente. Ou seja, quando o governador assumiu esse compromisso de implantar o bilhete único aqui, ele pensou de uma maneira bastante diferenciada ao propor um bilhete único que tratasse do transporte intermunicipal. Porque as linhas mais caras, as tarifas, né, a passagem mais cara, ela envolve o deslocamento de municípios mais distantes até chegar, principalmente no centro do Rio de Janeiro, nos arredores, que é onde se concentra a maior massa de trabalhadores, de estudantes, de gente que se desloca. Muitos estados, capitais, inclusive de outros estados, implantaram o bilhete único dentro apenas do município, o que não representa uma redução tão grande quanto representa aqui no Rio de Janeiro sobre o orçamento das pessoas. E quando o Edmundo usa a palavra subsidiar, eu acho que tem muita gente que talvez ainda não compreenda exatamente o significado, significa que o governo do Estado está colocando recurso público, recurso da arrecadação dos impostos, para melhorar a vida de quem realmente precisa. Ou seja, o governo está cobrindo a diferença entre o preço original da passagem e o bilhete único. Ou seja, essa redução no preço é o subsídio, é o apoio que o governo do Estado está fazendo. Então, o governador, ele foi muito feliz, na minha opinião, ao propor que no Rio de Janeiro isso tratasse do transporte intermunicipal. É claro que a gente quer também que as linhas dentro dos próprios municípios venham a ser contempladas. Agora, a orientação, principalmente, é algo fundamental, porque muita gente critica as coisas sem nem sequer conhecer, entender, nem viu, ouve falar e faz uma crítica. Acha, isso é caro comparado com o quê? Né? Então, é evidente que nós vamos continuar trabalhando para reduzir sempre mais o impacto do transporte sobre o orçamento das pessoas. Eu acho que isso ficou muito claro na ação do governador. Ficou muito claro, eu tenho ouvido as entrevistas do secretário Júlio Lopes, que é o secretário de Transporte, tem colocado com muita definição isso. Ou seja, tem um trabalho do governo para reduzir o impacto das passagens sobre o orçamento. Está sendo comum esse tipo de dúvida, Edmundo? Tipo, a pessoa usa, mas não consegue se beneficiar porque justamente não fez o procedimento da etiqueta? Olha, a gente fez um trabalho, na verdade, a gente assumiu um compromisso com o governo do Estado
de colocar no ar o cadastramento a partir do primeiro dia do ano, que foi o que nós fizemos. Então, o que nós fizemos? Hoje, no estado, nós temos esse cartão aqui, ó. Segura para mim aqui, ó. Segura. Você vai contando e eu vou segurando. Que é o Vale Transporte, que, na verdade, hoje nós temos aí mais de 2,5 milhões de cartões ativos desse tipo de cartão. O que é esse? Esse é um cartão que segue uma lei federal de um benefício que o empregador dá para o empregado, casa, trabalho, trabalho, casa, onde o empregado tem até 6% do seu salário. Então, o Vale Transporte também dá direito ao bilhete único, que é um outro grande benefício. Então, as pessoas que já tinham os cartões... Podem converter? Elas podem, se elas fizerem viagens intermunicipais, elas também vão ter a tarifa do bilhete único. Então, e precisa trocar, se recadastrar alguma coisa? Não precisa fazer nada. Assim, não precisa trocar o cartão. O que nós fizemos? A partir do primeiro dia do ano, dia 4, nós informamos a todas as empresas. Hoje nós temos aí mais de 72.500 empresas que são clientes do Vale Transporte. Né? Nós informamos as empresas para que elas cadastrassem ou recadastrassem os seus funcionários, colocando o nome, o CPF e outras informações. Para quê? Para que essas pessoas tivessem direito a utilizar o bilhete único. Nós tivemos aí uma adesão de mais de 90%, é lógico que nem tudo é 100%, porque nem todo mundo está na área metropolitana, mas assim, eu diria que foi uma adesão em massa na região metropolitana. Isso significa o quê? Que além do benefício que você está falando aqui do subsídio, que eu acho que é extremamente importante, eu enxergo outros benefícios. Primeiro deles, o empregador vai gastar menos dinheiro. Isso é muito importante. Beneficia quem anda de ônibus e quem eventualmente não anda, porque ele vai trazer. É um empregador. E aí, à medida que ele traz, que ele gasta menos dinheiro, o que ele faz com a pessoa, né? Ela equilibra as potencialidades, porque hoje, muitas vezes, o empregador contrata uma pessoa que mora perto daquele trabalho. Claro. Então, quem mora longe não tem nem condições de concorrer. Você aumenta o espectro de possibilidades, né? E você dá mais competitividade às pessoas, mais oportunidade. Então, ou seja, o fato de eu morar não próximo do meu trabalho... Não te elimina. Não me elimina de nenhum... Então, assim, eu acho que o benefício é muito maior do que... O benefício que o governo dá diretamente está ligado ao dinheiro e a um montante bastante grande de dinheiro que o governador... já comunicou isso, são mais de 200 milhões por ano que ele está nessa primeira fase. Só que tem outros benefícios que estão embutidos nisso, que é bom que a gente lembre para as pessoas, né? Que são as coisas subliminares, que não são, estão assim, que primeiro, objetivamente postas. Eu estou dando equilíbrio para todo mundo. O fato de você morar mais distante não significa que você não vai ter possibilidade de trabalhar. Então, ou seja, se eu tenho uma boa formação, eu sou apto para aquele cargo, eu posso morar em qualquer cidade da região metropolitana e eu posso circular entre essa cidade. Está concorrendo. Eu estou concorrendo, né? Então, isso traz uma empregabilidade maior para as pessoas. Outra coisa que eu acho que traz bastante grande é a redução de custos para o empresário, porque a partir do momento que o bilhete único entrou na tarifa junto com o Vale Transporte, porque quem pode fazer isso é o empresário. Então, ele pega a sua área de RH, a área de RH cadastrou, porque quem compra o Vale Transporte é pessoa jurídica. Ele compra para os seus funcionários. E ele entrega isso para o funcionário como um benefício. É um benefício de lei de mais de 20 anos. Então, ele entrega esse benefício e ele está gastando menos. Quem é que está pagando a diferença? O governo. Então, o governo está ajudando aquela pessoa, mas está ajudando a empresa também. Está ajudando as empresas, o que é extremamente importante. Edmundo, eu acho... O empregador doméstico toca diretamente a grande maioria que tem, ou seja, né, tem a sua relação direta com a sua colaboradora do dia a dia, né? Então, acho que isso também se reflete num grande número de lares. Eu ia até te perguntar, foi muito boa a intervenção do Cristiano, porque você falou que eram só as pessoas jurídicas que podiam, e eu sei que também os empregadores... Pode. Então, por exemplo, você tem uma empregada dentro da sua casa, você tem carteira assinada e tal. Então, se você quiser também dar o benefício para ela, ou você pode comprar um Vale Transporte, que dá o direito a ela usar o bilhete único, e o Vale Transporte tem uma característica importante, que é que ele comprova perante a lei que você está entregando aquele benefício para aquela pessoa. Isso. Então, é importante isso, porque você dá o benefício sem nenhum controle, claro, não é uma opção... pode ser cobrado Você pode ser podado, né? Então, assim, não é uma coisa... Eu não recomendaria, né? Agora, se a pessoa quiser comprar um outro cartão, aí ela pode comprar esse cartão que foi do bilhete único aqui. E o que a gente nota nessas 2 primeiras semanas aí, que eu acho que é muito relevante, nós tivemos mais de 50 mil pessoas que se cadastraram,
Cláudia, tem um outro aspecto aí que eu acho que a gente também tem que levar muito em consideração,